Estamos sempre precisando entrar em guerras, batalhas que não são nossas, para defender pessoas que fizeram escolhas erradas e que no final elas ainda não desejam estar ao nosso lado. Que ironia, né? Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Gênesis capítulo 14, versículo 12 diz: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, sua fazenda, e foram-se. Veio um que escapara e contou a Abraão, hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre. O amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados os feriram, os perseguiram até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, sua fazenda, e também as mulheres e o seu povo. Louvado seja Deus. Houve uma guerra, houve uma batalha, né? 5 reis contra 4. Ló estava no meio desse povo. Ló estava ali em Sodoma. E a Bíblia diz, irmãos, que Sodoma e Gomorra foram conquistadas. E o que acontece? Ló foi levado cativo. Abraão, sabendo disso, juntou os 318, né, nascidos na sua casa ali, homens valentes de guerra, junto com ele, pessoas de confiança, e foi ali lutar, pelejar para defender Ló, né? Abraão não tinha nada a ver com aquela guerra, Abraão não tinha nada a ver com aquela peleja, ele não tinha nenhum motivo dele para estar no meio daquela luta, mas por causa de Ló, por causa da vida do sobrinho dele, ele larga tudo ali, chama, junta homens de batalha e vai até aquela guerra, e ele consegue vencer, ele vence ali aquela guerra, ele traz o sobrinho Ló de volta, com toda a sua fazenda, com todos os seus pertences. Mas aí eu te pergunto uma coisa, irmãos. Ló, eu te afirmo, né? Ló, ele não decidiu, ele não resolveu, ele não quis voltar a ficar com Abraão. Abraão pergunta, vamos Ló, vamos voltar então para ficar conosco? Não, ele fala, não, meu tio, valeu pela ajuda, foi muito bom você ter vindo me resgatar, mas ó, tchau, eu vou continuar aqui, porque aqui é a minha vida, foi aqui que eu firmei os meus passos, enfim, irmãos. E aí eu estava meditando sobre essa mensagem hoje, que muitas vezes nós entramos em guerras, em pelejas, em batalhas, em lutas, em momentos difíceis para defender pessoas que infelizmente fizeram escolhas erradas, pessoas que decidiram tomar rumos que não foram direcionados por Deus, né? Rumos que não foram escolhidos por você para isso. Por exemplo, Ló, quando ele está em Sodoma aqui, por quê? Porque um dia ele olha para Abraão e fala, Abraão, a terra é muito pequena para nós dois. Vamos dividir, eu não quero mais andar com você. Simplesmente ele resolve, eu não quero mais andar com você. E a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Então Abraão olha para Ló e fala, olha Ló, tá tudo diante de você, escolhe para onde você quer ir, porque se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher o norte, eu vou para o sul. E Abraão faz isso, e aí Ló, ele olha para as campinas ali de Sodoma e acha atrativo, ele acha bonito, ele acha fértil, e ele fala, eu quero aquele lugar ali, que é agradável aos olhos, né? Ou seja, sem direção, escolhendo tudo pelo seu próprio coração. Mas o que vem ao caso agora é te dizer isso, que Abraão, ele entra naquela guerra para defender Ló. Ló que tinha feito escolha errada, que estava no lugar errado, não era para ele estar ali. Ló que tinha abandonado Abraão, né? Dividido ali o povo naquele momento ali atrás. E aí, irmãos, a Bíblia diz, e no final, Ló ainda nem quis voltar a caminhar com Abraão, ou seja, no final ele nem desejou estar do lado de Abraão. E aí eu te pergunto uma coisa interessante, né? Por que lutar? Então, por que lutar pelos Lós? A resposta é muito firme, muito pontual para a sua vida hoje, porque a nossa essência é essa. Porque, irmãos, nós precisamos fazer o que nós fomos chamados para fazer. Nós precisamos fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Então existem muitos Lós, existem muitas pessoas na nossa caminhada, no nosso meio, que não querem estar junto, que seguiram seus próprios caminhos, trilharam seus próprios objetivos, suas próprias direções e caminhos,
Mas vão ter momentos na sua vida que você vai ter que, como Abraão, juntar os 318 e guerrear por essas vidas, pelejar por elas, chorar por elas. Muitas vezes chorar ali no altar, consagrar, jejuar. Hoje você não vai lutar com guerra, de carne, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, hoje a nossa luta é espiritual. Então muitas vezes você vai ter que pegar os 318, vai ter que juntar pessoas e guerrear por outras pessoas que escolheram se afastar, que escolheram tomar os seus próprios caminhos e decisões. E essas pessoas, quando você salvar, quando você de alguma maneira ajudar elas, elas não vão ter desejo de voltar a caminhar com você. Mas, irmãos, por que ajudar? Por que lutar? Porque a essência de um verdadeiro servo de Deus é guerrear as guerras do Senhor. A verdadeira essência de um servo de Deus é fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. A verdadeira essência de um servo de Deus é guerrear por pessoas que estão cegas espirituais, por pessoas que não sabem que decisão tomar, porque elas tomam decisões pautadas no que os olhos físicos dela podem ver. Junto com a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, elas vão tomando decisões, elas vão tomando rumos aos quais lá na frente elas serão prejudicadas. Mas o que cabe a mim e a você, servo do Senhor, serva do Senhor, fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Guerrear as guerras. Trazer da batalha, trazer de volta, trazer a vida, trazer em segurança pessoas que não sabem se defender sozinhas. Pessoas que, embora te abandonem, que embora não queiram caminhar com você, embora não entendam o processo espiritual, elas precisam de você. Tem pessoas, tem muito Ló por aí, precisando de você, Abraão. Precisando de você, guerreiro, guerreira do Senhor. Não abandone essas pessoas. Você não tem que caminhar com elas, mas ajude elas em oração. Ajude elas numa consagração, num jejum. Ajude elas numa direção. Ajude elas no aconselhamento. Faça o que você foi chamado para fazer, Abraão. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que você possa resgatar muitos Lós na sua caminhada, em nome de Jesus. Amém.